Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta quinta-feira, hoje 13 de maio de 2021. Chega junto, participe com a gente. Bom dia ao Lúcio Sorge, tudo bem, Lúcio? Bom dia, Nayara Moura, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Gente, hoje só eu e o Lúcio, porque o professor Haroldo Arruda Júnior foi tomar a vacina nesse horário, foi marcado para ele. Ele que tem comorbidade, chegou à faixa etária junto com a comorbidade, certo? Então, estou dando aqui já a justificativa da ausência dele, tá bom? Foi tomar a vacina, amanhã ele segue aqui com a gente vacinado. Primeira dose, pelo menos, né? Que a Pfizer também tem a segunda dose. Bom, e vamos com imagens do trânsito para você que vai sair daqui a pouquinho de casa, quer saber como que está o trânsito na capital? A gente já começa a notícia de frente, então, aí. Com imagens do trânsito aí, a Moinho, né? A Moinho, no outro ângulo que a gente... com a Fernando Correia, é isso? Moinho com a Fernando Correia. Trânsito tranquilo nesta manhã aí na região. A câmera da CEMOB andou um pouquinho ali. Vamos para outro trecho do trânsito aqui na região. Aí a gente tem... agora a gente tem, né? A imagem... o viaduto Walter Rabelo, trânsito também tranquilo nessa manhã, não é o viaduto, Lúcio? O pessoal está dizendo que é a saída aí, do viaduto Walter Rabelo, é isso mesmo. Agora a gente pode ver, ampliou um pouquinho, CEMOB está ouvindo a gente lá, por isso que ampliou um pouco. Trânsito tranquilo aí na região também. Tem outro trecho da... é a Fernando Correia, vai andar a câmera agora, a gente vai ver num outro ângulo aí a Fernando Correia também, trânsito me parece que bem tranquilo nessa região aí, ó. Trânsito tranquilo, já um movimento de carro, mas ainda não congestionado como fica geralmente a partir das 7 horas da manhã. Daqui a pouco a gente traz mais trechos aqui do trânsito, tem mais um, Parque das Águas aí, imagem ampliada, ó. Ali a Assembleia Legislativa, quem vai para o Centro Político Administrativo, o trânsito também bem tranquilo na região. Bom, e a gente já pode ir com o João Fernandes. João Fernandes já vai agora no início do programa com a gente, porque o João vai trazer informações sobre a abertura gradativa de unidades do Ganha Tempo aqui em Mato Grosso. Você que manda todo dia mensagem para a gente aí. Quando que volta o Ganha Tempo? O João vai trazer informações disso agora. João, explica pra gente então, muita gente cobrando aí essa reabertura do Ganha Tempo. Quando que começa? Bom dia. Agora, João, explica pra gente então. Muita gente esperando esse retorno, né, Nayara? Bom dia para você, Lúcio. Para quem está em casa também, uma ótima quinta-feira, dia de TBT, né? Que o dia seja abençoado, né? Portanto, a partir de hoje, como você disse, a partir de hoje, unidades do Ganha Tempo aqui no estado voltam a atender de forma presencial. Unidades de Barra do Garça, Sinop, Cristo Rei e também aqui, ó, a unidade do Ipiranga que fica na região central aqui de Cuiabá. Portanto, unidades voltam a atender hoje, a partir de hoje, a partir das 8 horas da manhã. Inclusive tem um aviso na porta ali, ó, para quem vem até aqui buscar por informações, já está ali na porta falando dessa volta a partir de hoje. Às 8 horas da manhã, claro, seguindo todas as medidas de biossegurança recomendadas pelos órgãos de saúde. Segundo a Secretaria de Planejamento e Gestão, a atual administradora do Ganha Tempo, a reabertura para atendimento presencial será gradativa devido aos procedimentos da transição da gestão das unidades, que está sendo feita de forma direta pela Secretaria, já que o contrato de concessão administrativa com o consórcio Rio Verde Ganha Tempo foi anulado por determinação do Tribunal de Contas do Estado. Com essa gestão direta, olha só, o governo espera economizar cerca de 8,7 milhões de reais anuais em relação ao contrato com o consórcio Rio Verde, que em 2019, último ano em que o funcionamento foi integral, sem interrupções nos atendimentos devido à pandemia, esse serviço custou
19,5 milhões aos cofres públicos com a prestação de serviço, ou seja, então com essa retomada, com nova gestão, o governo espera fazer aí uma economia. Portanto, a partir de hoje, então, essa reabertura de forma presencial aqui na Praça Ipiranga, já podem ser feitos os agendamentos para os atendimentos no Sistema Nacional de Emprego, por exemplo, perícia oficial e identificação técnica, além também do PROCON. No Cristo Rei, alguns serviços também retornam, não é? Em Várzea Grande estão disponíveis os atendimentos da Politec, Cine e Departamento Estadual de Trânsito. Em Sinop e Barra do Garças também serviços retornam de forma gradual a partir desta quinta-feira, às 8 horas da manhã. A CEPLAG informa também que quem já tinha agendamento feito antes do fechamento das unidades por causa da pandemia, esquece, não está valendo mais. Tem que fazer um novo reagendamento, né, do serviço através do site da Secretaria. O site é ganhatempo.ceplag, que é SEPLAG, está na tua tela aqui, ó, .mt.gov.br. Então, ganhatempo.ceplag.mt.gov.br. Atendimento das 8 da manhã até as 5 da tarde. Então, quem já tinha feito o agendamento antes do fechamento, antes do não atendimento presencial por causa da pandemia, tem que fazer um novo agendamento, porque aquele que foi realizado já não está valendo mais. Então, a partir de hoje, quinta-feira, às 8 da manhã, os postos já estarão, as unidades estarão abertas, mas tem que fazer o agendamento. Daqui a pouco eu volto, viu, Nayara, para falar da chegada de novas doses de vacinas aqui para o nosso estado e também os números do coronavírus. Nayara. Ai, notícia boa, então, da chegada das vacinas, né, João? Muita gente perguntando aqui onde que tem a dose da Coronavac, onde que tem vacina X. Daqui a pouco, então, você traz todas essas informações para a gente. Obrigada, viu? Bom, chega junto, quero reforçar a sua participação aqui, muito importante para a gente. O WhatsApp no cantinho da sua tela, manda mensagem aqui para o A Notícia de Frente, seja também um dos nossos comentaristas. Bom, Ganha Tempo que vai voltar, né, Lúcio, depois de vários escândalos. Sob a administração do governo. Agora, né? do governo. Porque teve aquele esquema lá com a empresa que era um consórcio, né? Me parece que consórcio Rio Verde, né? Que tinha ganho a licitação lá no governo Pedro Taques, e aí descobriram aí, por exemplo, que atendiam lá as pessoas, tinha gente que era atendida, entre chegar a ser atendida e ir embora, 3 segundos, né? Então aí o governo suspendeu, né? Cassou o contrato, né, que existia aí com esse consórcio e reassumiu lá a administração do Ganha Tempo. Isso mesmo. Bom, e após vistoria, a CPI dos medicamentos na Câmara Municipal confirmou uma enorme quantidade de itens vencidos, estocados, que ocupam cerca de 50 metros quadrados do depósito da Prefeitura de Cuiabá. O repórter Oliveira Júnior traz as informações. A vistoria dos vereadores deu início aos trabalhos da CPI dos medicamentos, aberta na Câmara Municipal após denúncia de milhares de itens vencidos armazenados no barracão da Prefeitura. A secretária municipal de saúde acompanhou os vereadores e admitiu falha no controle de estoque. Não adianta você ter o problema, resolver o problema pontual e não ter solução para aquele problema. Aí uma das coisas que os técnicos me apresentaram, né, é a necessidade da gente estar melhorando a questão da política do medicamento, que é a política farmacêutica do município, né? Então ela é regida por portarias internas, como faz distribuição, uma série de coisas. E nós observamos assim que precisa ser uma coisa que as diretrizes gerais do município, elas precisam estar em legislação. Este é o pontapé inicial, o local onde os fatos foram constatados, e sexta-feira nós teremos uma reunião deliberativa interna de planejamento com cronograma dos trabalhos a serem iniciados a partir da próxima semana, com as reuniões públicas, de fato, com começo, meio e fim. A denúncia, né, foi montada a CPI e os membros estão aqui. E a expectativa nossa é trazer total transparência, né? A relatoria nós vamos fazer de forma conjunta para que traga mais veracidade e transparência para o trabalho.
seremos acompanhados de parte técnica, já fizemos a convocação de especialistas na área e vamos trabalhar para fazer uma resposta para a sociedade. Alegando que 27 funcionários testaram positivo para a Covid-19 no local, a imprensa foi impedida de acompanhar a vistoria, mas a assessoria disponibilizou algumas imagens. Depois de praticamente 2 horas, os vereadores deixaram aqui a central dos medicamentos, quando foi feita a vistoria no local. E agora nós vamos saber em que condições eles encontraram os medicamentos acondicionados. E após a vistoria, o vereador Marcos Pacola confirmou a existência de uma enorme quantidade de medicamentos vencidos no local. É a mesma quantidade que estava, as 2 gôndolas, né, de atacado, de baixo a em cima, mais a área de descarte, que dá em torno de uns 50 metros quadrados. E segundo, esse a gente não verificou, mas o medicamento que está também no barracão do patrimônio, que segundo ele é o que vai faltar na relação que está aqui, que está lá no barracão do patrimônio, que já estava no dia que a gente verificou. Pois é. CPI dos medicamentos encontrados vencidos, importantes para a população de Cuiabá, e isso tem que ser investigado a fundo, né, Lúcio? A fundo, mas a fundo assim, pelo Ministério Público, né? A fundo pela Delegacia de Combate à Corrupção, né? Porque o que a gente viu aí na montagem dessa CPI não é para apurar a fundo, não é, Nayara? Não é? A bancada de sustentação do prefeito domina os principais cargos. Eles não quiseram entregar a relatoria para nenhum vereador da oposição. E foram os vereadores de oposição que denunciaram esta vergonha, este escândalo dos medicamentos vencidos. Para mim, essa visita lá na central de distribuição foi jogar para a plateia, né? Nada além disso. Tipo assim, quer passar a impressão, né, de que estão agindo com transparência para prestar uma satisfação à sociedade, mas o objetivo dessa CPI não é esse, não. O objetivo dessa CPI não é esse, porque senão eles teriam concordado, né, em passar a relatoria pelo menos para um vereador de oposição, porque foram os vereadores de oposição que denunciaram esse escândalo lá. Um outro aspecto aqui, o repórter Oliveira Júnior falou assim, olha, eles não permitiram a entrada da imprensa porque teve lá mais de 20 funcionários da central, né? Não, ele falou 27, parece. Ele me falou, por isso que eu disse mais de 20. Se eu estiver equivocado, que me corrijam aí. Aí a imprensa não pôde entrar. Mas aí os vereadores podem entrar. Tudo bem, eles foram lá para fazer uma vistoria. Se os vereadores podem entrar, se a imprensa tomasse as mesmas medidas ali, de máscara, do distanciamento, não poderia liberar para a imprensa, ou as câmeras ali poderiam complicar. Filmar alguma coisa que não era para ser filmado, não é isso? Então, eu, por exemplo, acredito o seguinte, que se tivesse uma intenção clara, né, de apurar com rigor, eles não teriam feito uma CPI com os principais membros, a presidência e o relator, né, da base de sustentação. Aí colocaram lá como membro um vereador da oposição e o seguinte, o tenente Marcos Pacola, não vai conseguir fazer absolutamente nada nessa CPI, né? Absolutamente nada nessa CPI. Eu acho até que ele não devia ter ido nessa vistoria, né? Eu acho até que ele não devia ter ido, porque eles já denunciaram lá uma montanha de medicamentos vencidos, né? Ele fez parte aí desse jogo para a plateia, né? Porque me parece que é isso que eles estão querendo fazer, ou seja, tentar resolver problema, né? Colocar essa coisa de lado. Então, essa daí, agora é aguardar, né? Para ver se o Ministério Público, a Delegacia de Combate à Corrupção vão conseguir explicar como é que foi possível que milhares de medicamentos perdessem o prazo de validade. Isso até aqui ninguém explicou. Vamos esperar que não seja mais uma CPI para terminar em pizza, ou seja, sem solução nenhuma. Esperar? Eu acredito que ela é uma CPI montada para ser uma pizza, né? Uma pizza grande, né? A impressão que eu estou dizendo por quê?
Por que é que não deixaram um vereador de oposição fazer parte lá como relator? Eles impediram isso, né? Eles, inclusive, se adiantaram. A oposição iria pedir a CPI. A bancada do governo foi primeiro, correu, né? O presidente da CPI é primo do prefeito. O relator é filho de um que foi procurador da prefeitura, né? Foi procurador, foi controlador. É filho do ex-procurador. Filho, não é? É, que foi afastado, inclusive. E muito próximo, né? Do Palácio Alencastro e de qual partido que ele é? Do PV, do vice-prefeito José Roberto Estopa. Bom, o cheiro já está batendo aqui, viu? Deixei aqui com a participação dos nossos telespectadores nessa manhã. Bom dia, só para saber, o Orivaldo da Farmácia, ex-vereador, foi reeleito? O que ele estava fazendo no meio da comissão da CPI dos medicamentos vencidos? Aí é para acabar mesmo, diz o nosso telespectador. Tem mais gente aqui participando? Bom dia, Nayara. Fala para a secretária. Porque ele é da farmácia, não é isso? Mas não dessa farmácia, né? Não dessa. Não dessa farmácia. Não, ele é de alguma farmácia, né? Porque ele é o Orivaldo da farmácia. É isso que o nosso telespectador está falando. Ele não foi reeleito. É ex-vereador. O que ele estava fazendo lá? Eis a pergunta. Será que ele vai ser o consultor? Porque como ele é da farmácia, ele se interessa por medicamentos, é isso? Pois é. Bom dia, Nayara. Fala para a Secretaria de Saúde fazer curso com os carregadores de supermercados. Não vai vencer e ainda vão manter o controle ali dos produtos, diz o nosso telespectador mandando aqui para a gente. Pois é, né? Tá precisando, mas é uma gestão muito maior, né? Essa questão de deixar vencer, isso não pode acontecer. Tem uma empresa terceirizada que é paga para cuidar disso e ganha muito bem, né? Tem mais gente aqui participando. Bom dia. Essa medicação vencida não seria atribuição do Ministério Público, uma vez que é o fiscal da lei, é o Valmor do Poção. O Ministério Público deve estar apurando já essa situação. O Ministério Público também está investigando essa vergonha aí desses medicamentos vencidos, né? A CPI, lembrando que o papel do vereador, pelo menos era para ser, né? Nem todos fazem esse papel, mas o papel do vereador é de fiscalizar o executivo, é de ser o porta-voz da sociedade. É por isso que a sociedade vota no vereador, para ele ser o representante dela ali no parlamento. Muitos parece que não entenderam esse papel, alguns já entenderam, pena que é uma minoria ali, bem pequenininha, que faz esse papel de fiscalizador na Câmara aqui de Cuiabá. Bom, vamos aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital. 2 deputados são contra. A L aprova moção de aplausos por mortes em favela no Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa aprovou na sessão desta quarta-feira, ontem, uma moção de aplausos para policiais civis do Rio de Janeiro que participaram de uma operação que terminou com a morte de 27 pessoas e um policial na favela do Jacarezinho na última quinta-feira. A proposição gerou polêmica entre os parlamentares. Com cerca de 50 pautas de interesse dos mato-grossenses na ordem do dia, os parlamentares ocuparam cerca de 1 hora da sessão para discutir sobre o acontecimento que ocorreu no Rio de Janeiro. A honraria aos policiais foi proposta pelo deputado Chuchu Dalmolin e teve apoio dos colegas como João Batista, Gilberto Catani e Eliseu Nascimento. Deixa eu ver se eu acho aqui qual foram os 2 deputados que... do outro lado da discussão ficaram Wilson Santos e Lúdio Cabral, indignados com a apresentação dos colegas. O petista disse que a operação foi um fracasso e matou pessoas inocentes. E aí eu volto a falar o que traz aqui muito bem o Alan Mesquita e a Thalita Amaral no começo dessa matéria, né? Com tantas pautas muito importantes para se discutir aqui no âmbito estadual. Tem a questão da energia, tem a alíquota dos aposentados, tem tanta coisa para se discutir que a população tem cobrado, Lúcio, a mais ajuda a população nesse momento de pandemia. Não é momento, né? Lembra que na Câmara foi criticado? O problema dos aposentados, a Assembleia já resolveu? Ainda não. Já resolveram? Não, ainda não. Ainda não resolveram. Esse tipo de coisa aí, ó, que você acabou de noticiar lá da Assembleia Legislativa, é tipo o que aconteceu
com os vereadores da Câmara Municipal lá, junto com a secretária, na central de distribuição, o seguinte. Que deu a briga. Todo mundo jogando para a plateia, né? Estão jogando para a plateia, não é isso? Aqui essa moção de aplausos é para dar satisfação para alguém, né? Eles estão dando satisfação para alguém, né? Normalmente quem defende armar a população, né? É isso. Certo. Bom, tem mais gente aqui participando, olha, ainda sobre questão dos medicamentos, né? O Marquesan está aqui contando, dizendo que o telespectador, deixei passar aqui a frase, né, Marquesan? Falando que o telespectador disse Pepsi nos medicamentos, quer dizer, primeiro que entra é o primeiro que sai, né? Fazendo esse controle de estoque. Se o primeiro medicamento que entra tem que ser o primeiro que sai. Bom, quero parabenizar o povo cuiabano, tiveram a oportunidade de trocar esses políticos, mas optaram em manter. Estão reclamando do quê? Diz o nosso telespectador. Falando isso aqui, né, da escolha do cuiabano. Vamos lá aqui. O que os deputados daqui de Mato Grosso têm a ver com o episódio do Rio de Janeiro da polícia? Pergunta o nosso outro telespectador aqui, o Ismael. O que tem a ver, Lúcio? Foi o que a gente falou. Eles querem dar satisfação lá para as redes sociais, não é isso? Para o pessoal deles. É isso. O objetivo é claro, né? O objetivo é muito claro. Bom dia, bancada. Lúcio, essa CPI dos remédios vai ser igual à CPI do paletó. Tem muito tempo para ela encaminhar. E o comandante dela todos já sabem quem é. Claudir, do Cochipó, participando aqui com a gente. É o que a gente falava aqui agora há pouco, né? A CPI me parece que não foi montada para esclarecer absolutamente nada. Tomara que eu esteja enganado nessa avaliação, mas não acredito que vai ser assim. Bom dia, Nayara e Lúcio. Cuiabá é bom que ainda tem alguns vereadores da oposição. Agora imagina a Várzea Grande, que nem isso tem. É o José Ferreira aí tecendo crítica muito bem-vinda para os vereadores de Várzea Grande, que olha, parece que ainda estão em home office, né? Porque então estou vendo mexer em nada. Vamos lá, mais participação. Bom dia, Nayara. Eu fico uns 3 dias sem ligar a televisão, mas quando eu ligo, só notícia vergonhosa do prefeito. Não fala nada, ele não que tem maior autonomia de resolver isso, e não vejo o prefeito falar nada a respeito dos remédios. Quantas pessoas precisando desses remédios, enquanto está estragando, não dando para os pobres, diz o nosso telespectador aqui, né? Pedindo, cobrando uma explicação mais contundente da Prefeitura de Cuiabá a respeito dos medicamentos vencidos. Bom, Lúcio, falando em prefeitura, que também vai impactar, quero saber se o seu destaque hoje tem a ver com isso, né? Com as prefeituras de forma geral. Tem a ver. O jornal A Gazeta hoje traz como destaque aqui a seguinte manchete. Emanuel alega farsa e vai à justiça por VLT. Porque aí o problema é o seguinte, o Conselho Deliberativo aí, metropolitano do Vale do Rio Cuiabá, enterrou o VLT ontem, né? Enterrou o VLT. Eles aprovaram lá, esse Conselho Metropolitano do Vale do Rio Cuiabá, aprovou a substituição do modal, a troca do VLT pelo BRT. E aí é o seguinte, na semana passada, me parece que na sexta-feira, o governo do estado realizou uma audiência pública, uma consulta pública, que foi uma determinação da Justiça Federal, né? Aí foi realizada a audiência pública e, nesta quarta-feira, teve essa reunião aqui do Conselho Deliberativo aqui, da região metropolitana, né, do Vale do Rio Cuiabá. E aí é o seguinte, emplacou o BRT defendido por Mauro Mendes e atacado por Emanuel Pinheiro. Então, o meu destaque é esse. Certo. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa polêmica que agora eu acho que foi enterrado de vez, né? Deixar para o seu destaque. Mas o prefeito, só para não perder o costume, ele vai à justiça. Tá certo. Bom, vamos aqui a mais participação do nosso telespectador. Bom dia, bancada. O combustível, álcool, amanheceu 4,19. Por que os políticos não veem isso?
fica olhando a vida dos outros, é o Marcos. Olha, a gente já contactou o PROCON, o Marcos. Segundo o PROCON, eles estão fiscalizando, PROCON do Estado, o Ivo, que é o diretor de fiscalização, porque realmente ontem os motoristas foram pegos de surpresa com esse aumento do etanol. Tem mais gente aqui participando. Bom dia, bancada. A respeito da segunda dose das vacinas, uma tremenda bagunça, estão todos perdidos, ninguém sabe para onde vai a vacina. Verifica aí, por favor. Daqui a pouco a gente tem uma participação ao vivo do João Fernandes, ele vai trazer informações sobre a chegada de mais imunizantes aqui. Se o João conseguir falar para a gente também onde que, né, trazer ali a listinha das vacinas, porque a Prefeitura solta todo dia essa lista para a gente. Bom, o que o telespectador... Ah, tá aqui. Não, já li essa daqui. Vamos lá, mais uma. Bom dia, essa CPI vai terminar em pizza porque o Estado tem como empresário falido, torna governador, o que se pode esperar? Disse aqui o nosso telespectador repercutindo um outdoor, não é? Que foi colocado do governador Mauro Mendes, mas a CPI é de Cuiabá, tá bom? CPI é dos medicamentos aqui de Cuiabá. Bom, tem mais gente aqui participando. Tem muita mensagem hoje aí, né? Tem. Tem bastante? Tem. Pode falar. Não, pode colocar mais uma aqui. Só mais uma. Porque tem uma notícia aqui que vai fazer aumentar o número de mensagens aí. Tá, mais uma aqui. Bom dia, Nayara e Lúcio. Vocês podem tirar a dúvida sobre a lei que foi sancionada ontem pelo presidente da República que determina o afastamento de gestantes durante a pandemia? Vamos aqui ao site oficial do governo, então, para repercutir esse assunto. A lei que determina o afastamento de gestantes na pandemia foi sancionada. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira a lei que garante à empregada gestante o afastamento do trabalho presencial durante o período da pandemia, sem prejuízo do recebimento do salário. O projeto de lei sobre o assunto foi de autoria do deputado federal, da deputada Perpétua Almeida, que é do PCdoB do Acre, e foi aprovado no dia 15 de abril lá no Congresso, sancionada ontem. Conforme o texto, a funcionária gestante deverá permanecer à disposição do empregador em trabalho remoto até o fim do estado de emergência da saúde pública. Então, quer dizer que essa gestante pode trabalhar de casa, aliás, deve trabalhar de casa sem ter nenhum impacto na sua remuneração, porque gestante é de extremo grupo de risco para esta pandemia da Covid. Lúcio? Bom, a notícia que eu quero registrar aqui é sobre eleição presidencial, né? Uma pesquisa aí do Instituto Datafolha dizendo o seguinte: Lula lidera a corrida eleitoral para 2022 e venceria Bolsonaro no segundo turno por 55% a 32%. E aí a notícia aqui é a seguinte: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 41% das intenções de voto para a eleição presidencial de 2022, contra 23% do presidente Jair Bolsonaro, de acordo com a pesquisa do Datafolha. Esse número aqui, de 41 a 23, refere-se aí à sondagem para o primeiro turno, né? E aí, no segundo turno, o número é aquele que eu já falei aqui, né? De 55% para Luiz Inácio da Silva e 32% para Jair Bolsonaro. E aí tem aqui o seguinte, que aparecem também embolados nessa pesquisa, o ex-ministro Sérgio Moro, que por enquanto não manifestou a intenção dele de se candidatar à presidência, e aí ele aparece na pesquisa com 7%, Ciro Gomes com 6%, Luciano Huck com 4% e João Dória com 3%. E aí, com uma margem de erro de 2 pontos percentuais, todos estão empatados tecnicamente, diz aqui a pesquisa do Datafolha. E aí aparecem com 2% Luiz Henrique Mandetta e João Amoedo, do Partido Novo. Além disso, 9% dos entrevistados disseram que pretendem votar em branco. E aí a informação aqui que foi divulgada é de que essa é a primeira pesquisa de eleição presidencial feita após Lula recuperar os direitos de disputar uma eleição.
foi quando o ministro Edson Fachin determinou no início de março que 4 processos da Lava Jato relacionados ao petista fossem enviados para outra comarca, já que eles não tinham ligação direta com os casos de corrupção da Petrobras que tramitaram na 13ª da Justiça Federal lá em Curitiba. Ou seja, por enquanto estão anulados os processos, né, as condenações contra o ex-presidente Lula e, desta forma, ele deixou de ser inelegível e, se continuar da forma como está, né, ele vai participar da eleição presidencial do ano que vem. E aí o seguinte, olha só, provavelmente esta é a escolha dos brasileiros, hein? Que vai sobrar para os brasileiros. Será que vamos vai ter Lula de um lado e Bolsonaro do outro. Olha, quer dizer, Bolsonaro hoje é acusado do quê? De ter sido negacionista, né? De ter contribuído, né, para que a pandemia se agravasse dessa forma. Do outro lado, nós temos quem? Luiz Inácio Lula da Silva, né? E aí todo mundo se lembra daquela roubalheira lá na Petrobras, né? Muita gente presa, né? Inclusive o ex-presidente Lula ficou preso, aí agora anularam as condenações dele, não é isso? Lá na Lava Jato, vai para uma outra instância, né? Vai para um outro juiz, e aí o que os especialistas dizem é de que, olha, não vai dar tempo de julgar nada novamente do ex-presidente Lula, porque, inclusive, provas que foram colhidas lá, elas também foram anuladas. A Justiça, para investigar, vai ter que fazer tudo de novo e até o ano que vem não terá tempo de fazer isso. Ou seja, então, é muito provável, né? É bem provável, bastante provável, quase certo que Luiz Inácio Lula da Silva vai estar lá com o nome dele na urna eletrônica nessa sucessão do presidente Bolsonaro. O clima é tenso, né? O clima é tenso. Tem muita participação aqui. Deixa eu ir para as participações antes do intervalo. Bom dia, escolher entre a sombra e a escuridão, Lula e Bolsonaro. É o Celso Bicudo. Essa é boa do Celso, hein? Boa. Bom dia, bancada. Pesquisa Datafolha fez pesquisa e diz que Lula ganha as eleições de 2022. KKKK, diz o Luiz do Baú, né? Tem mais aqui, ó. A pesquisa foi feita no presídio, diz o nosso telespectador aqui também participando. Essa Datafolha é tão certa como 2 mais 2 são 5. Adilson, pessoal descredenciando o Instituto. Bom dia, bancada. Só acredito nessa pesquisa se for da Gazeta. É o Emerson participando aqui com a gente. Bom dia. Pergunta para o Lúcio. Ele votaria em quem? Voto é secreto, mas Lúcio é um homem público. A Marli quer saber em quem que você votaria, Lúcio. Marli, olha, para mim deve ser como para uma boa parte dos brasileiros, né? Que alternativas vão sobrar para a gente, hein? Acho que o país merecia melhores candidatos, né? Pois é. E o pessoal perguntando aqui, né? Cadê o Haroldo agora para defender o outro lado? E aí o Haroldo foi tomar vacina. Ele tem comorbidades. Não sei a idade dele, tá, gente? Mas está nessa faixa etária das comorbidades. Mas foi tomar vacina, foi agendado agora cedinho. Mas amanhã está aqui com a gente. Bom, vamos para o nosso breve intervalo. Agora são 6 horas e 37 minutos. Na volta tem mais a notícia de frente e tem informações sobre vacina. A gente já volta.